e não desista, pois os planos de Deus são maiores que os seus. Se o seu plano, o seu desejo está baseado na vontade de Deus, está baseado na palavra de Deus, está baseado nas escrituras sagradas, se você busca, se você clama, se você se deleita, se você entrega o teu caminho ao Senhor, a mão de Deus está tocando nos seus sonhos e nos seus objetivos. Se Deus falou para se esforçar e ter bom ânimo, em outras palavras, está dizendo para você não desistir. Se Ele está falando para você se esforçar e ter bom ânimo, Ele está pedindo não desista. Quando Ele fala para você não se pasmes e nem se assustes, porque o Senhor teu Deus estará contigo onde quer que tu andares, Ele está querendo dizer para você que você não está sozinho. Não desista do seu sonho, do seu objetivo. Não desista. Se Ele falou, se esforça-te, é para você se esforçar, porque o possível você tem que fazer. Quando Ele fala para você ter bom ânimo, Ele fala para você se alegrar, porque você não está sozinho. E Ele está contigo aonde quer que tu andares. Que coisa melhor do que saber que Deus está contigo onde quer que tu andares. Não desista por causa do vento forte. Não desista por se você se sentir no deserto. Não desista se você sentir que está em meio à tempestade. Não desista se você sentir que está na cova dos leões. Não desista se você se sentir preso. Não desista se você se sentir numa fornalha. Porque Deus, Ele está contigo em todos os minutos de tua vida. Todos os segundos de tua vida, Deus se faz presente. Ele se faz presente em pequenas coisas, em grandes coisas, em pequenos detalhes, em grandes detalhes. Deus opera na sua vida com livramento. Deus opera na tua vida te curando, te sarando. Deus opera na tua vida cuidando de você, nos mínimos detalhes. Mas nós temos um problema muito grande e muito grave. Muitas vezes nós se preparamos para vencer batalha, mas esquecemos que batalha é apenas um degrau. Batalha é apenas um degrau na sua vida. Porque nós temos uma guerra que trilhamos. Nós se preparamos para vencer batalha e esquecemos de se preparar para vencer uma guerra. Vai passar essa frustração que talvez você sente. Vai passar esta dor que talvez você está sentindo agora. Vai passar. Vai passar. Mas se prepare não para vencer apenas uma batalha. Esteja preparado para vencer uma guerra. Porque dias maus virão. A palavra de Deus já nos diz isso, já nos ensina isso. Basta o teu mal a cada dia. A palavra de Deus nos diz e nos ensina isso. A palavra de Deus nos diz que no mundo teremos aflições. E nós só queremos se preparar por aquela batalha que nós estamos vivendo naquele momento. E esquecemos que temos uma guerra muito grande para travar, que começa no dia do nosso nascimento e termina no dia do nosso falecimento, ou no dia que o Senhor Jesus vier buscar a tua igreja. É uma guerra que começa quando você nasce e só termina quando você morre. Mas existe uma diferença
Morrer com Cristo ou sem Cristo. Batalha vamos ter todos os dias. E nós se preparamos apenas por causa de uma batalha. E quando surge a próxima batalha, nós desfalecemos nossa fé. Nós desesperamos. Aquela alegria de ter vencido a batalha que passou acaba e volta a preocupação. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, quantas batalhas você já venceu em sua vida? Mas e a guerra, você já venceu? Não. A guerra você não venceu. Porque Satanás não brinca em ser Satanás. Ele é teimoso. Ele tenta uma vez, tenta 2 vezes, tenta 3 vezes, tenta 4 vezes, tenta 5 vezes e vai tentando, mesmo sabendo que ele é um derrotado. Se prepare sim para vencer a batalha que se levantou em sua vida, mas fique preparado para vencer a guerra. Davi nos ensina isso. Veja o que diz em 1 Samuel, capítulo de número 17, no verso 50, verso 49 e 50. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe gravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu. Com uma funda e com uma pedra, o feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada em sua mão. Davi feriu o filisteu, matou o filisteu com uma pedra. Mas você não pode se esquecer que Davi separou 5 pedras, usou apenas uma. E eu já quero ler o próximo versículo que Deus colocou no meu coração, que está em 2 Samuel, capítulo de número 21, aonde o título diz: 4 guerras contra os filisteus. No verso 22. E estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Quantas pedras Davi separou para vencer o Golias? 5 pedras. E o que eu quero dizer com isso? Davi sabia que tinha uma batalha para lutar, mas ele sabia que a guerra não terminaria ali. Ele já estava preparado para as próximas batalhas. Ele já estava preparado para lutar e combater o bom combate, pois ele sabia que a carreira dele ainda não tinha se acabado. Davi estava pronto para combater o bom combate. Os gigantes não avisaram quando iria voltar para tentar vencer Davi. Olha que passou muitos anos. Esses 4 gigantes se apresentaram para lutar contra Davi quando Davi já estava com uma idade avançada. Os gigantes sabiam que Davi era um homem de guerra.
que cada dia mais ele se aperfeiçoava. Aquele Davi que cuidava de ovelhas, aquele Davi que venceu um urso por causa de suas ovelhas, aquele Davi que venceu um leão por causa de suas ovelhas, era um Davi que já estava preparado para defender o teu povo, aonde ele se tornou rei. Ungido do Senhor, escolhido do Senhor, segundo o coração do Senhor. Davi era um homem de guerra, um homem que vencia batalhas. Sim, Davi fugiu de um homem chamado Saul, mas Davi deixou bem claro: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Davi deixou bem claro que poderia ter ceifado a vida de Saul, pois Davi com a sua espada cortou um pedaço das vestes de Saul. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Davi sabia disso. Mas Davi, quando venceu o gigante, ele separou 5 pedras, usou uma. O tempo passou, os anos passou, ele se aperfeiçoou, mas a idade chegou. A idade chegou para Davi. E os gigantes acharam que essa era a melhor hora para matar Davi, se vingando da morte de Golias. Mas eles não sabiam que Davi já estava preparado. Aquelas 4 pedras que ele tinha separado já tinha um dono, já tinha um objetivo, já tinha um gigante para ser derrotado. Davi estava preparado para todas as batalhas. Sim, Davi perdeu uma batalha para ele mesmo, porque ele deixou de guerrear para ficar no pátio de tua casa, onde ele viu aquela mulher se banhando e a desejou-a e a teve. Planejou a morte do esposo dela, friamente, cruelmente. Mas ele pagou um preço muito caro por causa disso. A espada não saiu de sua casa. Mas mesmo assim ele continuou sendo temente a Deus. Ele sabe do erro que cometeu. Ele rasgou o coração a Deus. Ele falou: tire tudo de mim. Tire o reino. Tire tudo. Mas não tire a tua presença da minha vida. Olha que palavra forte que Davi lançou. Olha a palavra forte que Davi ministrou. Não é por acaso que Davi era segundo o coração de Deus. Davi venceu aqueles 4 gigantes. Dessa vez não sozinho. Dessa vez ele não estava só no campo de batalha. Ele tinha os seus fiéis soldados com eles. Se você ler este capítulo de 2 Samuel, capítulo 21, do verso 15 ao verso 22, você vai ver que teve 4 soldados. Cada um matou um gigante. Sabe por quê? Davi o inspiravam aqueles soldados. Davi ensinou aqueles soldados o que é o exército do Deus vivo. Davi mostrou para aqueles soldados que batalhas que eram impossíveis de vencer eram vencidas porque Deus vivo, Deus do Senhor dos exércitos, estava com eles em todo momento. Nós se preparamos para a batalha e esquecemos que nós temos uma guerra para travar todos os dias.
até a consumação dos séculos dos séculos. E só existe uma forma para você se preparar para cada batalha que surgir na tua vida. Se chama Palavra de Deus. Bíblia, a sua espada, o seu manual de instruções. Quantas vezes nós compramos eletrodomésticos, computadores, e vem com manual de instrução, e nós esquecemos de ler este manual de instrução, e nós mesmos acabamos danificando por não ter lido o manual corretamente, não ter observado cada detalhe. Nós acabamos diminuindo a vida útil daquilo que nós conquistamos. Da mesma forma é a nossa vida. Se nós não lermos o nosso manual de instrução chamado Bíblia Sagrada, como nós vamos ter mais tempo de vida e vida com abundância? Através disso, podemos vencer. Não se esqueça, a Bíblia fechada não tem poder nenhum. Mas quando você abre a Bíblia, tem o poder. Quando você abre a Bíblia, está o poder de Deus. Mas não é apenas abrir a Bíblia, é ler. Leia a palavra de Deus, porque a Bíblia aberta também você não consegue ter poder nenhum para vencer batalhas ou vencer guerras. A partir do momento que você lê a palavra de Deus, aí sim, a Bíblia Sagrada se transforma no maior instrumento de vitória para a tua vida. Não se esqueça, você se prepara muitas vezes, eu se preparo muitas vezes, nós se preparamos muitas vezes apenas para vencer uma batalha. E esquecemos que nós temos uma guerra para enfrentar até o dia de nossa partida ou o dia que o Senhor Jesus vir buscar a tua igreja. Fique com essa palavra no teu coração. Se prepare para vencer batalhas, mas principalmente esteja preparado para vencer a guerra e poder dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que o Espírito Santo de Deus fale muito mais no meu, no seu, em nossos corações. Que Deus te abençoe grandiosamente. Até a próxima, se Deus assim permitir.